Aula 31. Ezequiel. Em 599 a.C., Joaquim, rei de Judá, foi capturado pelos babilônios, os quais levaram para si os tesouros da casa do Senhor, os oficiais nobres, artífices e construtores. Entre os cativos estava Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote. Ezequiel fora então o profeta para os exilados judeus em Babilônia. Foi no 5º ano do exílio do rei Joaquim que Ezequiel foi comissionado pelo Senhor. E aconteceu no 30º ano, no 4º mês, no 5º dia do mês, que estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, se abriram os céus, e eu tive visões de Deus. No 5º dia do mês, no 5º ano do cativeiro do rei Joaquim. Onze anos depois da deportação do primeiro grupo, Jerusalém foi novamente assaltada pelos babilônios, os quais arrasam a cidade e o templo de Jerusalém. A destruição da cidade, do templo e a deportação do seu povo para os territórios babilônios levaram os judeus a uma profunda depressão por não mais crerem que Jerusalém seria novamente a cidade do grande rei. Nesse contexto, Deus emprega o profeta Ezequiel, levando a falar aos do cativeiro, dando provas de que nunca se esqueceu de suas promessas que havia feito a Israel e também para adverti-los sobre os perigos de rejeitarem os estatutos do Senhor. E dei-lhes os meus estatutos, e lhes mostrei os meus juízos, os quais, cumprindo-os, o homem viverá por eles. Ezequiel. Saberão que eu sou o Senhor. Apesar de estar no exílio, Israel não estava esquecido. Ezequiel fora levantado pelo Senhor, tanto para denunciar o povo por seus pecados, quanto animá-los com uma visão idealizada de um novo templo purificado. Ezequiel foi o terceiro dos 4 grandes profetas, chamados maiores. Ezequiel era o profeta do cativeiro, profetizando em Babilônia todos os 22 anos do seu ministério. Ele escreveu aos israelitas que viviam no exílio. O povo precisava saber que o Deus de Israel não deixara de ser Deus, até mesmo na Babilônia pagã. Ezequiel advertiu aos israelitas de que a idolatria seria castigada. Ficarão desolados os vossos altares e quebrados os vossos altares de incensos. Arrojarei os vossos mortos à espada diante dos vossos ídolos.
Ezequiel dirige suas mensagens a seus compatriotas cativos e também ao povo hebreu que ainda residia na Palestina. Ambos os grupos permaneceram obstinados e impenitentes, mesmo depois da queda de Jerusalém. Ezequiel profetizou durante o cativeiro. Com a idade de 25 anos, foi levado cativo para a Babilônia em 599 a.C., 11 anos antes da destruição de Jerusalém. Foi contemporâneo de Daniel e de Jeremias e lidou com os cativos desanimados a quem Deus o enviara. Ezequiel era o profeta do cativeiro, profetizando em Babilônia todos os 22 anos do seu ministério. Ele escreveu aos israelitas que viviam no exílio. O eixo do livro de Ezequiel não escapará ao leitor se levar em conta que a glória de Deus, suas ações de juízo e salvação se acham apresentadas em linguagem e formas simbólicas, ou seja, aquilo que o profeta vê em visões, procura fielmente descrever ao povo. E falei aos do cativeiro todas as coisas que o Senhor me tinha mostrado. Sendo assim, suas visões não podem ser comparadas a charadas, mas antes têm por objetivo contribuir para a certeza de que Deus leva avante seu plano de salvação para todos os homens, aos quais ele havia iniciado muito tempo antes com Israel. O exílio babilônico seria qual fogo purificador, e Israel se tornaria de novo o veículo das promessas que se cumprirão no novo pacto e no final dos tempos. Tudo isso Ezequiel vê em perspectiva profética. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Dize, pois, à casa rebelde: não sabeis o que significa estas coisas? Ezequiel recebeu instruções importantes no sentido de proclamar as boas novas de que o exílio terminaria e Israel recuperaria sua posição de instrumento da salvação de Deus para todos os homens. Para que andem nos meus estatutos e guardem as minhas ordenanças e as cumpram, e eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Ezequiel, como o apóstolo João, profetizou fora da terra, e seu livro pode ser chamado de um livro de mistérios. Ezequiel. Data: Ezequiel iniciou o seu ministério por ocasião do 5º ano do exílio do rei Joaquim, 594 a.C., e seu livro foi escrito por volta do ano 572 a.C. Alguns têm sugerido uma data posterior a essa, entre os anos 560 a 550 a.C. Mas fica difícil situar o contexto histórico do livro nesse período, motivo que leva os estudiosos a se firmarem num período não posterior a 572 a.C.
Ezequiel dirige suas mensagens aos seus compatriotas cativos e também ao povo hebreu que ainda reside na Palestina. Ambos os grupos permaneceram obstinados e impenitentes, mesmo depois da queda de Jerusalém. Ezequiel. Autor: O autor é o próprio Ezequiel. Sobre ele era casado, porém, o desejo dos teus olhos lhe foi tirado de um golpe, enquanto realizava sua missão por ordem de Deus. Filho do homem, eu tirarei de ti o deleite dos teus olhos de um golpe, mas não lamentarás, nem chorarás, nem te correrão lágrimas. Exerceu seu ministério até 577 a.C. Era filho de Buzi, o sacerdote, e segundo uma tradição judaica, morreu apedrejado pelos judeus. Acompanhou o povo no momento mais crítico da sua história, quando Jerusalém caiu sob Nabucodonosor. O eixo do livro de Ezequiel não escapará ao leitor se levar em conta que a glória de Deus, suas ações de juízo e salvação se acham apresentadas em linguagem e formas simbólicas, ou seja, aquilo que o profeta vê em visões, procura fielmente descrever ao povo. Jesus Cristo, revelado em Ezequiel.